Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui alegre em mais um episódio do nosso Adocast. E não poderia ser diferente, estamos imensamente alegres com Cristo Jesus em tudo que Ele tem nos proporcionado, em tudo que temos vivido. E hoje, de antemão, nós estamos muito felizes, né, irmã Lisandra? Com certeza, Novidade, né? muita novidade e a gente está feliz porque a gente está com um convidado também muito especial, né, Muito meu bacana, Deus? muito bacana. Nossa, humilhante. Alisson Prata, desde já a gente Sou eu. quer Muito obrigado mesmo. agradecer, Alisson, obrigado por ter aceito o convite. Com Prazer é meu, vai ser um certeza. Tô no privilégio. bolinho aqui. E a gente vai estar conversando aí um pouco sobre tudo, sobre a parte de Né? juventude, adolescência, né? Que o Alisson também é um jovem temente ao Senhor, então ele Isso com aí. certeza tem experiências aí É. também vividas para estar contando aí pra gente, né, Alisson? Sim, o mais próximo que a gente tem que a gente tenta fazer na caminhada cristã, a gente compartilha, no que a É gente isso puder aí. ajudar um outro. É isso aí. Então, Alisson, fica à vontade, tá? Se apresenta aí, fala um pouco da sua jornada, da sua conversão. Então, eu sou Alisson Prata, tenho 17 anos, sou universitário, faço engenharia mecânica. Eu cresci num ambiente evangélico, cresci no ambiente de ensino ali da palavra, só que eu considero o ponto-chave da minha conversão mesmo foi aos 16 anos, Show. num retiro espiritual que eu fui, quando eu recebi uma mensagem, um sermão, que mudou completamente a minha vida, porque eu percebi que eu já era convertido, mas eu não era santificado. Bacana. Pegou essa. Processo da É, santificação. entendeu? É, porque eu gosto de falar o seguinte. Não, não é que eu gosto de falar, eu ouvi isso e isso mudou minha vida. O processo de conversão, ele tira o crente do mundo. Aí a santificação tira o mundo de dentro de É dentro a do crente. limpeza, né? Isso. Basicamente, o que ocorreu, vamos botar assim, no período em que Deus livrou o povo do Egito, agora precisava livrar o Egito do povo que foi para o deserto. Isso aí, É o exatamente, processo o de mesmo limpeza. processo. Bacana. E quando foi essa palavra assim, ela foi carregada também de sinais, né? Sim, De pessoas foram curadas naquele retiro, que pessoas bom. foram libertas. Eu vi um mover sobrenatural e eu falei assim, nossa, isso claramente não é nenhuma ilusão, isso é verdade, isso é uma realidade que pode ser vivida e que transforma a vida de fato. E ali eu fui tomado pelo Espírito Santo ali, eu chorei, eu tive Yes. aquele abraço e eu falei, nossa, agora eu vou Aquilo ali tentar seguir. foi. É isso que eu quero para minha vida. Foi a decisão, Exato, né? Eu preciso foi. viver esse Eu evangelho. Que preciso viver bacana. isso. Porque Muito eu bom. tava num período muito ruim, muito delicado também da minha vida, né? Eu tava num momento bem depressivo até. Não no sentido que eu tava triste, Sim. trancado no quarto, não. Eu digo depressivo porque eu tava num momento muito ruim com a minha família. Eu não conversava direito com os meus pais, né? Eu não tinha um contato muito bom. Eu era, querendo ou não, um péssimo amigo. Eu sinto até um pouquinho de vergonha de falar isso, mas eu vou contar meu testemunho, né? Não, mas é Testemunho que a gente bacana. conta. Isso. Fica à É vontade. testemunho. Eu tinha o costume de me achar assim, melhor do que outras pessoas, só porque eu era inteligente assim na escola, academicamente e tal. E eu achava que aquilo ali já era motivo pra eu meio que desprezar outras pessoas. Só que tem um detalhe. Por mais que eu me achasse inteligente, na verdade as minhas notas eram horríveis. Eu pregava uma parada que eu não Não vivia. vivia. Aquilo me angustiava e eu era, tipo assim, meio que ambicioso, eu não queria muito contato, eu focava muito em mim. E minha vida nessas áreas em si tava uma bagunça. Com a minha família tava ruim, com os meus amigos tava ruim, minha nota tava ruim, eu tinha risco de reprovar também na escola. E eu era sozinho, até que eu falei assim: ah, mano, chega. Eu cresci num ambiente de ensino, eu escutava na igreja que Jesus muda a vida e tal, mas eu não vejo isso na minha vida. Eu tava virando aquele ateu mesmo, né? De fato. Incrédulo, né? Isso, só que tem um detalhe, eu tinha medo de ir pro inferno, eu falei assim: ah, então acho que eu não sou Não ateu tem ainda. como. É, não vou correr esse risco ainda. É verdade. Mas aí, quando eu tava vivendo esse processo, eu me lembro que foi um testemunho forte, assim, antes do retiro até, que foi ali eu vi o quanto que Deus estava comigo, Sim. mesmo independente de toda aquela fase. Que foi quando a minha mãe tava meio que desesperada, assim, pela situação que eu tava vivendo, e ela convidou, na verdade, ela recebeu um convite para irmos uma oração. Eu, a minha mãe, o pastor da igreja, que é o pastor, só não o apóstolo, e a pastora. A gente foi no monte, inclusive a gente subiu um monte. Bacana. E eu, com aquele meu jeitão incrédulo, eu falei assim, vou, mas porque eu tô precisando mesmo, né? Porque eu era o centro ali até então. E lá eu falei assim, aqui eu vou pelo menos ter um contato com Deus, vou tentar ter um contato para ver se a minha realidade muda aqui mesmo de fato. E quando eu subi o monte, eu me lembro que foi o seguinte, a gente se separou, né? Foi eu para um lado, o pastor, a pastora para um outro e minha mãe para um outro. A gente se espalhou pelo monte.
Só que eles ficaram perto um outro. Eu, de teimosia, já fui lá pra outra ponta do monte. Eu fui muito longe. Eu me lembro que eu sentei na grama assim e eu falei assim: Deus, se o Senhor existe de fato, se o Senhor de fato tá vendo tudo isso aqui que tá acontecendo, tá vendo minhas preocupações, tá vendo meu anseio com o futuro, você tá vendo a mentira que eu vivo, querendo ou não, a minha insatisfação, se manifesta na minha vida. Porque eu mesmo tô ficando descrente do Senhor. Sabe, como se fosse uma conversa mesmo, como Eu se Deus sei. fosse meu brother, sabe? Eu não tinha temor ali nenhum. E, de repente, eu usei essas palavras, tá? Deus, eu tô preocupado, eu tô ansioso. Beleza, eu entrego minha oração, eu volto pra gente se reunir no monte pra gente louvar. De repente, a pastora falou assim: Você tá preocupado? Então você tá ansioso com o futuro? Então você tá pensando isso, isso e isso? Ela Aí falou minha Deus já oração começou a toda. falar. Só que, tipo assim, eu tava em outra ponta do monte, cara. Não tem como alguém ter escutado. Tinha outras pessoas no monte, tava um barulho alto de oração e fala. Coisa linda, mover de línguas e Sim, tal. sim. Não tinha como escutar. De repente, a minha oração toda foi falada. E, tipo assim, nos mais Os minuciosos detalhes. detalhes. Aí eu comecei a chorar, porque eu falei assim: não, não tem como isso aqui ser mentira, cara. Não tem como, Deus está comigo de verdade. E eu lembro que Deus só falou o seguinte: apenas busca mais pela minha presença. Pare de ficar preocupado, apenas me busca mais. E ali eu comecei. Claro que ainda estava angustiado, teimoso, mas eu comecei a buscar, eu comecei a ter mais temor. Aí veio esse retiro e de fato mudou minha vida, Houve Aí um que quebrantamento. selou mesmo. selou. Aí eu Tudo. tento caminhar aí na santidade todos os dias, né? Com muitas Bacana. imperfeições, mas a gente tenta levar. Não, é isso aí. Glória a Deus. E é muito lindo, assim, cara, é muito lindo, né? A gente ouvir Ah, até um jovem com essa pouca idade falar dessa forma, com tanto carinho, assim, e desse com mover, experiência, com né? Provou e experiência. viu que o Foi. Senhor é bom. Sim, Isso isso aí. é. É, Que a gente sai da teoria um pouco, né, cara? A gente vê que o evangelho dá pra ser vivido. Vê que o sobrenatural é real de Não, Deus. Deus é presente. e ver que Deus se manifesta. Exatamente. Porque, como você falou, chega uma fase na vida do cristão, isso independente da idade, tá, Alisson? As pessoas se tornam incrédulas, irmãos. Elas vão até a igreja, elas se tornam religiosas, elas não creem mais que Deus É, manifesta. exato. E elas vão, Isso aí. você crê, irmão? Ah, creio, irmão. Vira um Mas dogma, né? Vira uma tá entendendo? filosofia. Uhum. E não é assim. O Deus que nós servimos como igreja, ele é um Deus vivo, ele se É, manifesta assim. O que muitas das vezes falta é aquilo que você falou. Teve um momento que você teve que se retirar, foi pro seu canto ali e desabafou. E na verdade, assim, não é falta de temor, como você falou. Eu tava conversando como se Deus fosse meu brother, mas ele é meu amigo. Tá entendendo? O que sim. Deus quer é relacionamento mesmo. Ele quer estabelecer. Era assim no Jardim do Éden com Adão e Eva. Antes do pecado, Deus descia para se relacionar. Não mudou. O problema é que nós mudamos. E colocamos Deus assim. Ah, Deus não tem tempo para me ouvir. Ah, Deus não vai fazer porque eu quero. Ah, cara, cria um Exato. relacionamento, cria um Isso aí. hábito e prova para ver A se gente Deus acha não que não faz. tem como, né? Que é uma realidade inalcançável, mas não. É justamente isso que Jesus Cristo falou, acho que em Mateus 5, versículo 3, se eu não me engano, quando ele fala a respeito da pobreza espiritual. Porque ele fala que o reino do céu é do pobre em Os espírito. pobres de Pobre em espírito. espírito quer dizer, nesse contexto, de você ser dependente, Isso aí. de você reconhecer. E ali eu tenho a plena convicção de que eu encontrei Deus ali, porque naquele momento eu falei que eu não tinha mais nada. Eu reconheci a minha pobreza, que eu era dependente, sabe? Ali, na verdade, quebrou a Exato. quem você era, não? É. Eu não Sem sou dúvida. isso, mano. Eu, sabe, eu não tenho nada mesmo pra Isso aí. apresentar. Eu preciso de um Deus pra cuidar de mim. É isso aí. Ô, Pra ser. Alisson, e a partir desse momento que você teve esse quebrantamento, essa experiência assim com Uhum. o Senhor, a partir desse momento você mudou o seu hábito? Como que foi para você? Os seus amigos se afastaram de você ou você teve mais amigos a partir disso? Porque hoje é meio complicado, né? É. A juventude e a adolescência, Uhum. quando a gente fala que a gente é cristão, o nosso meio da escola, eles se afastam, é careta e Aham. tal. En- Como é que foi? Então, eu vou voltar só um pouquinho mesmo desse início, porque ali eu não tinha conhecido ainda o que que era santificação. Eu, assim, acreditava em Deus e tal, tive esse encontro com Deus no monte, mas assim, eu não tinha, eu era ignorante e eu continuava levando praticamente a mesma vida. Claro que com alguns receios, né, porque Deus é Deus, Sim, eu tinha o medo. temor estava ali. Isso, mas eu ainda não estava santificado, foi só depois desse retiro. Mas depois que eu fui santificado mesmo, que eu passei a priorizar mesmo a minha caminhada,
Algumas pessoas sim se afastaram e outras não, por incrível que pareça. Mas eu vi que, querendo ou não, claro que eu não tô querendo ganhar mérito nenhum com Não, com isso, tá? certeza. Mas eu vi que naquele instante, outras pessoas também sofriam caladas. Outros amigos meus que estavam próximos de mim. Eles chegavam até mim, claro que porque viram que eu tive uma mudança, assim, que não foi eu mesmo quem fiz. Então, eu carregava uma luz ali comigo que não era minha, porque todos os dias antes de ir pra escola eu orava. Eu falei assim, Deus, olha só, o Senhor é real, o Senhor mudou minha vida, então com que essa luz, através de mim, resplandeça para outras pessoas. Isso, Porque o que importa é a divulgação do teu nome, não eu, isso aí, sabe? verdade. E outras pessoas chegaram até mim falando que sofria disso, que tava passando por isso, tava passando por aquilo. Aí eu falei assim, caraca, então a galera também sofria calada. Então a gente percebe a carência humana que o ser humano tem de Deus de fato, Verdade. entendeu? E, vo- Essa e dependência. você entende também que se fez necessário alguns se afastarem, né? Alguns se afastaram sim, porque aquilo nem todo mundo acredita ou vive. Da galera que é muito opinião própria. Eu acho que isso foi muito decorrente desse avanço da tecnologia também. Mas posso te fazer uma pergunta? Em relação às pessoas que se afastaram, isso de alguma forma, você ficou sentido em relação a isso? Porque que, de repente, as pessoas estavam ali à minha volta e, por conta de uma atitude, deixaram de estar. Isso te afetou de alguma forma? Sim, afetou. Eu vou ter que ser Não, amplamente isso. sincero Sabe por aqui. quê? Aham. Deixa eu só melhorar essa minha pergunta. Por que acontece? Hoje parece não, vamos botar aqui, é uma realidade que a gente vive dependendo da aprovação das pessoas. É exatamente por E isso. parece que isso afeta de um jeito que você Uhum. precisa ser moldado à forma deles. E você não pode ter uma postura relacionada à sua identidade. Você se identifica como um cristão. Uhum. E para você trazer isso para o seu cotidiano, vai haver resistência, como você falou. Só que tem pessoas que não sabem lidar, irmã Lisandra, com uma resistência. Alguém se afastou, aqueles amigos, né, deixaram de estar presente porque você decidiu seguir o evangelho e nem todo mundo aguenta essa pressão, Alisson. É. É por isso que eu tô perguntando, isso te afetou até que ponto? Por... Então, foi um ponto que, assim, eu percebi que eu tava deixando de perder muita coisa que antes fazia parte do meu costume. Muita coisa ali eu tinha parado. Depois que eu sofri esse abraço, que o Espírito Santo me abraçou assim mesmo no retiro, eu percebi que eu não conseguia mais falar as mesmas coisas que eu falava numa roda de amigos. Eu não conseguia mais levar a mesma vida, ter os mesmos assuntos. Eu não Foi conseguia. realmente, então, uma Uma Foi mudança mudança de dentro para fora, isso aí. assim, a ponto porque. de ser natural e as Isso. pessoas verem isso, né? Porque a gente, quando Eu vou comer tá. bolo. A gente peca. A gente, querendo ou não, peca, assim, muitas vezes na ignorância, que a gente não sabe que é pecado. Mas quando a gente tem aquele abraço, geralmente tem aquele despertar. Opa, será que isso é certo? Será que isso aqui que eu tô fazendo condiz com aquilo que eu sofri? Condiz com o Espírito Santo em minha vida? E muita gente percebeu esse meu comportamento, que de repente eu não estava falando mais disso, e eu só conseguia falar de Jesus, igreja, igreja, igreja. Então o que que eu tava ficando pra galera? Um cara chato, um cara religioso ali, Certo, é extremo. verdade, acontece. Muita coisa, então a galera começou a marcar rolê e me excluir, a galera começou a viver uma vida ali em amizade e eu ficar de fora. E me abalou um pouco, mas eu falei, eu acho que dá pra gente amadurecer um pouco mais nisso. Dá para tirar proveito Dá pra disso. tirar proveito disso. Você escolheu ter uma renúncia, Isso, a foi. renunciar essas questões já que estava, querendo ou não, te afastando de Deus, e você falou, não, eu escolho, a partir de hoje eu vou renunciar a isso. Foi exatamente assim, né? Exato, só que tem um detalhe. Nessa época eu tava vendo a série The Chosen, do Jesus, né, Bacana, na eu vejo. Netflix, é Bacana, legal. bacana. E eu percebi que mesmo Jesus sendo Deus em sua mais completa perfeição, ele se fez servo e comeu na mesa com publicanos e pecadores. Então eu falei assim, se a palavra de Deus, o próprio Deus fala que eu, mesmo sendo santificado, mesmo com o Espírito Santo em minha vida, eu continuo sendo pecador, eu não sou diferente deles, eu não sou É diferente dessa isso. galera, eu não Não sou excluir, né? Ah, exato. Então eu tive que abordar uma outra maneira, porque eu não queria que as pessoas enxergassem um cristianismo, um evangelho, que tornasse a pessoa fanática ou chato. Eu falei, cara, Jesus não é isso. Isso é Jesus, verdade. mesmo em seu pleno estado divino, ele foi para Galiléia, que era uma região periférica, era uma região de pecados. De fora a fora. Então eu falei assim, eu não vou me afastar. Aí eu comecei a me aproximar dessa galera, não tendo os mesmos assuntos, né? Claro que eu não sim. conseguia, mas assim, eu comecei a ter uma postura mais semelhante de Cristo.
Tipo assim, não é porque essa pessoa peca que eu vou me afastar dela, porque eu também sou, pô. Então, A ideia é essa, é contagiar ela pra isso. luz. Isso aí. Então, com o tempo, eu comecei a me aproximar mais das pessoas de novo. Claro que, Usou um método novo, né? exato, eu tive que usar uma postura inteligente. Isso. Eu vou até deixar uma palavra que está inerente à Bíblia, mas é aquele livro, não sei se vocês conhecem, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Que Sim, ele sim. tem a capa azul. Ele me ajudou pra caramba em interação social, no caso. Não, interessante você falando aí, Alice, porque foi basicamente, mano, o bate-papo que eu tive com os adolescentes hoje. Porque a gente estava falando justamente essa temática que é muito importante para hoje. Porque na cabeça da juventude de hoje, ser cristão em meio à sociedade, caramba, eu tenho que comprometer a minha vida. Não se Uhum. trata de comprometer a sua vida. É claro que o evangelho de Cristo, ele é um evangelho feito de renúncias. O Isso. próprio Jesus falou: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Ou seja, eu tenho uma responsabilidade. Não anula, porque às vezes fala assim: não, Jesus levou sobre ele os meus pecados. Enfim, a cruz estava com Exatamente. Jesus, mas ele deixou uma cruz para cada um de nós. Exatamente. Eu tenho a minha cruz, É. você tem a sua, a Lisandra tem a dela. Enfim, é o que eu estava falando com os adolescentes hoje. Eu falei, cara, você tem que mostrar para as pessoas, para o público, que ser cristão é alegria. É, a alegria, a Entendeu? A felicidade. alegria da salvação ela tem que ser algo porque um jovem motivado, ele motiva. Um Exatamente. jovem motivado, ele não se leva pelo mundo, pelo contrário, ele vai lá no mundo e É isso pesca, aí, que a tá gente tem que ser entendendo? sal e luz, pô. Isso, e é bacana que você falou porque a gente precisa ter ferramentas. É como eu falei, na minha época de conversão lá atrás, vamos botar assim, eu não sou jovem, novinho, tenho 35 anos de idade, mas o método que foi usado na minha época, ele é diferente do método de hoje, as coisas evoluíram, entendeu? Eu até falei com os adolescentes, eu falei, cara, o que eu brincava antes, se eu for brincar com vocês hoje, eu sou chato pra caraca. É, Até isso é verdade, descontrair. as coisas Eu falei, mudaram. por quê? Porque o linguajar de vocês mudaram. Eu, quando eu era criança, um celular não existia. Quando saiu o primeiro celular, quem tinha era rico, quem andava com um trambolho desse tamanho na cintura, tinha condição. As coisas mudaram. Hoje, antigamente, quem tinha um computador dentro de casa, pô, o cara tem dinheiro. Hoje o computador é meu celular. Aonde eu vou, ali tá tudo, tá? Meus dados pessoais, tá? Minha Coisas vida mudaram financeira. muito, né, cara? Mudou. Então, por que que a igreja não tem que evoluir? Tem que evoluir sim. Exatamente. Eu não tô falando que a gente tem que adequar a igreja ao mundo, mas eu tenho que ter ferramentas para De lidar com o alcance, é mundo ferramenta de atual. alcance, né, cara? Isso aí, de um jeito que eu seja um jovem, igual você falou, teve seus pós e contras, assim, quando você decidiu, não, senhor, eu vou viver para ti. Qual foi os contras? Você teve algumas resistências de algumas pessoas, mas Deus te deu estratégia nisso para lidar com Exatamente. outras. E você alcançou outras pessoas que precisavam do evangelho. Então, por mais que alguns se afastem, outros se achegam. O evangelho é isso. Tem aqueles que vão, que não vão voltar, mas tem aqueles que vão vir e vão ficar. E isso faz a igreja crescer. Então, o que eu, assim, para concluir minha fala, o que eu achei bacana e peguei desse aí que você falou, é justamente isso, que a gente precisa ter ferramentas para a atualidade. O mundo evoluiu, mas a gente fala, aí tem aquele público que fala assim, não, mas aí a Bíblia é a mesma. Realmente, eu não estou falando para mudar a Bíblia. Eu estou falando para a gente usar métodos De que alcance. se apliquem à Bíblia. Sim. Eu não Sim. estou indo, não estou nenhuma heresia aqui, nada do Achar tipo. Tá alternativas, entendendo? Eu né? preciso ter ferramentas. Hoje a internet é uma ferramenta O próprio positiva. Jesus, ele falou pra gente fazer discípulo de todas as nações. Isso aí. E, Ide por todo mundo. Ele não exato. excluiu uma parte ou outra, é todos. Você pegar o seu celular e você gravar um vídeo, é muito mais fácil dele chegar, por exemplo, na Europa do que você pegar um avião e ir lá pregar, entendeu? A Isso. internet hoje é um meio de alcance. Não, Isso possibilita esse acesso. conversando com o diretor esse dia, a gente visualizou no Adocast que teve pessoas da Espanha que viram o nosso episódio, teve pessoa em Portugal, inclusive Legal no demais. México. E nem lá nós Olha, estamos, né? Que Muito benção. maneiro. Bacana vai isso. Legal compartilhando demais. aí, É isso aí, gente. meus irmãos da ajuda. Muito maneiro. Querendo ou não, isso é uma ferramenta produtiva para crescimento do reino, mas as ferramentas somos nós. O celular não vai pegar e vai gravar sozinho. Eu posso usar ele como uma ferramenta, mas é claro, ele não vai me dominar. Eu preciso ter domínio sobre essas coisas. É nisso aí que a gente não pode se deixar levar quando o Romanos fala não se conforma com o mundo, porque a forma do mundo ela vai te afastar da essência. Mas usa a ferramenta que tem para você se manter na essência e pescar pessoas do mundo. É isso que a gente precisa fazer. Exatamente. Porque não dá pra você excluir uma pessoa só porque ela, claro, tem um pecado. Você também tem. Isso Eu aí. também tenho. O meu papel, né, nessa situação é ser sal e luz. É eu não excluir essa pessoa, mas eu apresentar ela um novo caminho. Isso. Não é eu me conformar com o mundo.
Isso é eu mostrar pra ela de alguma forma, e claro, de inteligente, Claro. que não ataque a pessoa. Porque a palavra de Deus é como uma lâmina. Só que essa lâmina, a gente não tem que usar como se fosse um açougueiro, mas sim como se fosse um cirurgião, Isso. de forma delicada, porque ela penetra ali profundamente, de fato. Então, você tem que saber mostrar pra pessoa. Eu acho que acima de tudo é você viver uma vida de verdade ali. Isso. Na escola minha, antes que eu acordava bem cedo, né? Eu acordava às 5 horas porque eu pegava na escola às 7. Então ali eu fazia meu café louvando, orando mesmo, fazendo meu devocional, e eu já ficava ali alegre com o Espírito Santo, sabe? O Espírito Santo já ia trabalhando um feeling maneiro em mim. Então eu chegava na escola felizão. A galera que segunda-feira morta assim, eu já chegava tranquilão, falando com todo mundo e tal. Motivando. Isso. E assim, todo mundo sabia que eu era cristão. Então a luz que elas viam não era do Alisson, mas sim, tá ligado? Do Espírito Santo, que essa era a minha oração, Ô, né? Alisson, na épocazinha que você estudava, tinha mais pessoas, assim como você, cristão? Ou você via que era a minoria de jovem ou adolescente cristão? Porque o que acontece? Quando eu estudava, eu já achava que era raro, Uhum. sabe? Ter evangélico assim que se posicionava mesmo como cristão. Que hoje, eu tô perguntando porque você está mais atual do Uhum. que eu, né? Da época que eu estudava. Eu já me sentia rara, assim, Aham. na escola. Como você está falando, eu até comecei a refletir da época que eu estudava que realmente a gente não podia excluir essas pessoas, mas de alguma forma eu me posicionava como cristã. Pô, eu sou evangélica, eu não posso É, fazer isso sim, sim. que era minoria também? Então, hoje eu quero até expandir um pouquinho mais, porque tu tocou um ponto muito legal, muito interessante. O cristianismo hoje ela é a maior religião do mundo. E existe uma estatística, claro que eu não lembro a fonte, Sim, mas a sim. geração Z está se convertendo muito ao caminho conservador, ao cristianismo. Então, assim, tem. Só que dentro da minha sala de aula, eu vou contar uma coisa que aconteceu, que eu fiz uma coisa que hoje eu não faria, mas eu comecei a ler a Bíblia dentro da sala. E isso, claro, né, despertou muita gente falando assim, pô, o cara tá querendo se amostrar e tal, o cara tá É. querendo ler a Bíblia dentro da sala, o cara é o quê? Um santarrão? Eu não tinha, eu era inocente, né, nessa época, só que eu percebi que numa uma sala de aula que a galera não tinha puxado Bíblia, de repente, na semana que vem, eu vi 5 pessoas se reunindo e lendo a Bíblia na sala. Claro que eu não tô falando que eu fui influência nisso, tá? Não Mas tô. acabou que Então, isso, mas né, uma iniciativa. então assim, tem jovem cristão, só que falta posicionamento. Isso aí Chegou Falta, num um ponto ponto, que isso aí. Porque falta muito realmente, posicionamento, sabe? igual na minha época de escola também, acho que todo mundo passou por isso aí. Sim, tinha cristão. Eu era um deles. Mas eu não tinha postura de cristão. Sabe, quando você não quer ser excluído da roda de amigos, você quer estar ali. Ah, não, o Diego é legal, o Diego é parceiro. Aham, Não, o é. Diego tem que estar aqui. Mas se você falar, não, não posso praticar isso, não posso falar determinadas situações, igual o Salmo 1 orienta, fala assim, ó, bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. E querendo ou não, você sendo um cristão, você não pode entrar numa roda onde o conselho é fora daquilo que você defende, É, isso aí. daquilo que você tem como regra de fé. Então, Diego, digo porque eu não era convertido, eu ia à igreja. Minha postura na escola não era uma postura de um jovem cristão, de um adolescente cristão. Eu tinha Uhum. receio de como eu ia ser tratado se eu me colocasse na postura de não. A partir de hoje eu sou cristão. E mesmo eu digo isso, claro que não com orgulho, muitas vezes por falta de conhecimento, porque eu era uma pessoa que eu ia à igreja com meus pais, eu participava dos departamentos, eu estava ali participando de tudo, mas quando chegava na hora de, em público, não, agora é a hora de você fazer o evangelho de Cristo fluir de alguma forma, quer seja na escola, quer seja Uhum. independente do ambiente. É como a gente entende que o ambiente ele não faz a gente, mas a gente pode fazer um É, ambiente. isso aí. Como você falou, levou a Bíblia, no outro dia tinha 5 com a Bíblia e ali, de repente virou um culto. Amém, Aham, é é isso aí. bênção. Mas na minha época, se dependesse de mim levar uma Bíblia, eu não andava nem para ir para a igreja. E naquela época eu não tinha nem Bíblia no celular, por vergonha. Porque eu dependia muito de aprovação das pessoas. E isso, Alisson, eu creio que independente do tempo que a gente vive, tem muito, tem muito. Você decidiu se posicionar. Mas em meio aonde você vive, ou na escola, hoje você já está fazendo faculdade, até as pessoas que vão assistir esse vídeo, que são de alguma forma cristã,
e não sabe se posicionar na escola com receio da aprovação das pessoas, gente, se preocupa com a aprovação de Cristo. É Ele que dá suporte, é Ele que te sustenta, é Ele que te mantém de pé. Se você depender de aprovação aleatória das pessoas para você ser, você vai viver aquilo que os outros querem, que as Isso pessoas aí. têm para você. E Vai vai acabar deixar se de viver conformando, né, isso. cara? E vai Vai acabar deixar se de viver o que conformando. Cristo tem para você. E eu passei por isso. Eu deixei de viver o que Jesus tinha para minha vida, porque eu dependia de aprovação das pessoas. Então, isso eu vou deixar mais como um alerta. Uhum. O Alisson jovem está nesse processo aí, igual ele falou aqui, decidiu, quer servir a Jesus com integridade, está aqui no Adocast, Contando essa isso, experiência, né? exaltando o nome de Jesus. Que tenha mais jovens com essa coragem, com essa determinação e com essa vontade de fazer o evangelho fluir. Porque é uma coisa que eu estava falando dos adolescentes, Marisana, é que a juventude é a força da igreja mesmo, Sim. Isso é entendeu? verdade. Vocês hoje, por mais que hoje, vamos botar assim no sentido imediato, hoje a igreja é feita por nós, assim, os mais velhos, assim, que têm mais responsabilidades. Como você falou, ainda não tenho nenhum cargo na igreja, mas já está encaminhado. Você não tem um cargo na igreja, mas tem um trabalho ao reino para ser feito. É, Você hoje isso aí. é um ministro do evangelho, independente do cargo eclesiástico. Lá na frente, quando nós não estivermos mais, a igreja são vocês. É. Entendeu? Então vocês têm que se preparar hoje para lidar com a geração que vai vir. Se hoje a geração está E o difícil, legal que eu né? vejo aqui, É. ele não tem um cargo eclesiástico Não tem, não. falado, Eu mas só trabalho a na missão mídia. ele já está fazendo, Ele já entende que o né? ID não vem por carteirinha. Isso É. aí. Tá aqui. O Senhor me escolheu para a obra, então eu vou fazer. Já entendeu Vai já o fazer. chamado, já que Deus deu. É Eu isso. queria completar também porque tu falou um ponto muito interessante que o próprio apóstolo Paulo ele vai falar, e os jovens cuidem da obra do Senhor. Isso. Porque você tem mais experiência, não digo experiência, você tem mais Motivação. motivação, Isso exato. aí. Você tem mais energia, Mais você é jovem. vigor, né? Exatamente. Você faz aquilo ali com mais entusiasmo. E o que acontece hoje é que o mundo está atraindo jovens para gastar energia no que não é para o reino. Então, foi muito objetivo porque eu queria tocar exatamente esse ponto Então, rapidamente aqui, tá? com certeza. Dá um cafezinho aí. Mas- Agora, Ó, pessoal, aqui a gente agora tá assim. agora é café e bolo. Pezinho, Você dá um pouquinho bolo. também. É isso aí. Mas pode ficar à vontade, olha. O medo de você ser taxado como chato, de ser taxado como diferenciado, santarrão, o cara tá querendo se Aceitar. amostrar e tal. Isso aí. Eu acho que é mais no sentido de como que o mundo hoje ele trabalhou na mente de todo mundo. Não só do jovem, mas assim, de todo mundo. Isso aí. Porque é muito fácil vamos usar esse teu exemplo aí, o camarada hoje que tá, por exemplo, na faculdade, no ensino médio, ele se conformar com a rapaziada e ele ter medo de ser taxado como chato, como o cara excluído, porque ele leva uma vida diferenciada e perder o costume, o rolê que aquela galera costuma fazer. Só que o rolê e as resenhas que a galera costuma fazer é pecado. Isso aí. Só que o cara que tá no mundo, obviamente, ele não entende. Então a gente tem que se colocar também no lugar da Claro, pessoa. com certeza. Só que vamos olhar um pouco no início. Será que Deus criou tudo dessa forma? Eu acho que a gente tem que olhar muito pra criação. O que é que você acha que está achado? Porque você não tá perdendo nada, você tá perdendo o pecado. Só que o Ou seja, tá ganhando. Só que o pecado para essa galera é legal, porque infelizmente houve sim um trabalho do diabo, que é inteligente pra caramba, não dá De pra negar verdade, isso. isso aí. Trabalhou muito na mente dos jovens pra dizer que o pecado, na verdade, é legal, o pecado atrai, que é porque de fato o pecado atrai, mas que o pecado é comum, você pode fazer deliberadamente. Então, assim, é normal você ser viciado em bebida alcoólica. É normal você se prostituir, você se relacionar com múltiplas pessoas, porque isso te atrai prazer. Então, o inimigo trabalhou muito nessa forma do seu eu. Ele quer tirar essa essência, esse temor, como se fosse. Como você tá falando aí, normal, é normal, Não, gente. comum. o inimigo criou uma estratégia que, infelizmente, a gente acabou aderindo sem perceber, que gerou aquela frase já que você fala assim, não, fulano tá fazendo isso, é só uma fase. E Exatamente. não existe Isso aí. isso, só que se adequou isso. Então, é só uma fase ele pecar, é só uma fase ele ser um adolescente rebelde. Não existe Não é isso só no uma fase. evangelho. Ou você leva uma vida de fato, ou você não leva. Isso aí. Eu gosto de usar sempre a fala do Nick Moretti, quando ele fala que o diabo, na verdade, ele sempre mente com um pingo de verdade. Então ele usa os mecanismos, tudo aquilo que Deus criou, só que de um modo antecipado. Vou dar um exemplo. Hoje, eu não sei se é muito delicado eu falar isso nesse Não, fica à podcast, vontade. mas é legal falar a problemática da relação sexual antes do casamento, por exemplo.
A gente sabe que Deus criou a relação sexual como uma bênção que gera uma vida, só que deve ser feita entre marido e esposa. Só que o que o diabo faz? Ele pega essa promessa futura e te fala: não, você pode ter isso agora. E se torna algo de prazer. Exato, você pode ter isso agora. Para que você vai esperar? Você Sim. sabe que você vai viver isso um dia, você sabe que você vai se satisfazer nisso, só que a gente é muito imediatista. Virou uma necessidade. Exatamente, a É. gente quer isso agora. Entendeu? Então o diabo ele pega muito nesses aspectos. Não, e interessante que esse ponto ele abrange para outros temas, porque isso acaba virando algo que manchou o que a Bíblia fala sobre o casamento. A Bíblia fala que o homem deixará sua família, a mulher também se tornará uma só carne. Mas as pessoas não levam mais esse quesito até o final da vida, que a Bíblia fala que é até que a morte os separe. Com isso, virou tão uma necessidade que você casou hoje, não deu certo, separa. Divorcia, casa amanhã de Como novo, se fosse divorcia. algo banal, É, assim, né? não é algo banal, isso é um princípio. Tá Exatamente. entendendo? A Bíblia ela tem isso como um princípio, a família é um princípio. Por quê? Com isso, gente, é claro que é um tema delicado, mas é necessário, se faz É necessário. A gente tem necessário. que pregar, né, cara? Isso aí. Porque pensa, quantos jovens e adolescentes hoje crescem e não são criados pelos seus pais juntos? Então isso cria uma cultura para a vida deles futura, porque eles entendem que não tem a necessidade de pai e mãe morar junto, porque meus pais moram separados, eles se separam, minha mãe se relaciona com outras pessoas, meu pai também. Então eu cresci nesse lar, então como eu vou ter um casamento saudável? Exato. Como eu vou ter isso como um princípio? Se lá atrás eu e minha esposa não regamos essa semente, fizemos crescer dentro do meu lar. Então isso é muito O ser delicado. humano é produto do meio, né, cara? Isso A aí. gente cresce, querendo ou não, sendo influenciado pelo ambiente que nos É cerca. verdade. Pois é. E querendo ou não, a criança, ela se espelha nos pais. E se dentro de casa não tem uma referência boa, ela vai ser um adolescente se espelhando nos pais. E na juventude, quando ela já for suficiente para tomar suas decisões, ela vai tomar decisões de acordo com o que ela aprendeu dentro de casa. E os pais vão querer repreender e talvez serão repreendidos. Ah, mas É, eu não vi isso dentro de casa, você quer me cobrar uma exato. situação que eu não vivi dentro de casa? Que É, referência. exato. E acaba Você não deu gerando, alguma cara, isso inspiração. infelizmente é um ponto delicado, mas que precisa muito ser tratado, entendeu? A seriedade que é um relacionamento na idade, como você falou, da adolescência para a juventude, respeitar os processos, as etapas. Eclesiastes fala que há um tempo determinado para todas as coisas. Então, se é um tempo de eu viver a minha vida com Cristo, eu vou viver ela, mas se eu quiser casar, eu me separo, mas continuo fazendo o evangelho de Cristo na minha vida, eu faço as etapas do namoro, do noivado, do casamento, da É, estrutura isso aí. familiar, para quando os meus filhos crescerem, eles verem e querer viver a mesma coisa. Você O, sendo le- o, influência. e o legal disso, desse tempo que você está falando, irmão Diego, é interessante até porque o Alisson tocou num assunto que, assim, ele é adolescente, é A jovem, maturidade e dele a tá maturidade, muito cara, bacana. Que isso sério. influencia Sim. bastante, Porque o que verdade. acontece, Alisson? Eu queria perguntar para você como que você entendeu essas etapas? Porque garoto bonito, né? É verdade. E querendo ou Poderia não, estar namorando, vou solteiro, novo. namorar, Isso. vou. E hoje a gente vê, como a gente está falando aqui da parte de adolescência e juventude, que é imediatista e já na escola já quer namorar, já Parece que é uma ultrapassa. necessidade. Não Isso tem, aí. não tem esse temor de seguir a etapa. Poxa, eu estou estudando para plantar e colher no meu futuro, eu quero uma profissão, eu quero uma faculdade. Hoje a gente vê também muita dificuldade de jovens Isso. e adolescentes esperar cada momento ou querer Sim. se formar. Como que você fala assim pra gente a experiência? Como foi você tentar entender isso? Poxa, agora é o meu momento de faculdade, depois eu penso em namoro, depois eu penso em casar, Não, estou me resguardando e, para é- o meu casamento. e já entra aquela questão também de na escola ou na faculdade, a pessoa falar assim, cara, a pessoa tá te dando molinho, Ah, isso é. aí já começa aquela pressão psicológica da sociedade. Sim. Pô, o Isso é cara é meio verdade. estranho, não quer não? A O pessoa, tá cara já entendendo? te julga. Já te Isso, o cara julga. já te julga. Como é que lida com Não, isso? porque a gente vê também que isso os jovens adolescentes, os jovens até, eles não parece estar declinando, sabe? De se formar, poxa, eu quero me formar primeiro, conquistar, porque realmente a gente tem que ter a parte bíblica, Sim, claro, toda espiritual uma e tudo. estrutura, isso aí. Mas aí a gente sabe que para casar, a gente tem que ter uma estrutura. Com Eu certeza. gosto de olhar sobre duas lentes. Vamos olhar primeiro na lente secular. Vamos esquecer um pouquinho teologia, esquecer um Sim, pouquinho a sim. palavra. A gente sabe que, por exemplo, não tem como eu querer construir uma família sem eu ter primeiro um suporte, uma base financeira. Com certeza. Então eu, por exemplo, com 17 anos, que com 16 até então eu não trabalhava,
não tinha como eu querer construir um relacionamento com alguém, sendo que eu tinha recurso financeiro para sustentar aquele relacionamento. Tenho que levar a pessoa para sair, a menina para sair e Com tal. certeza. E eu vou pedir dinheiro aos meus pais, então deixa eles namorarem, pô. É o dinheiro deles, entendeu? Isso aí. Então eu falei, não, primeiro a gente precisa construir uma base primeiro, um futuro, uma base financeira. Só que a segunda lente que eu gosto mais de falar é que existe um trabalho mesmo do inimigo no intuito de fazer as pessoas, não só os jovens, tá? Mas de maneira No geral, o geral. ser humano, ignorante nas escrituras. Com A certeza. gente passou a não buscar conhecimento. Mas nesse mesmo retiro, quando eu descobri que a Bíblia tinha todo um porquê de tudo acontecer, Deus tinha todo um propósito, cada minúcia ali que a gente aprende quando a gente se aprofunda mesmo, eu falei assim, cara, eu quero deixar essa minha ignorância nas escrituras, eu quero entender o que que Deus deixou escrito. E quando eu fui lendo, eu fui vendo que tinha primeiro cada coisa para acontecer, né, cara? Foi Processo. nesse processo aí de Eclesiastes. E depois que eu vi o quanto que, na verdade, Deus criou a, a mulher para ser a companheira do homem, para você estar ali lado a lado, e não para ela ser usada e ser descartada depois, como o mundo prega hoje, Cara, tá ligado? isso é muito interessante. Isso aí. Porque, querendo ou não, essa prática de você se relacionar de forma descuidada, isso promove uma quebra na estrutura familiar. Com O certeza. casamento despencou, por exemplo. Quebra na estrutura familiar é quebrar uma estrutura que Deus criou. Então, olha como que o inimigo está sendo bem sucedido no plano. Ele é estrategista. Exatamente. Todo o propósito dele, ele é Exatamente. estrategista e outro, ele é paciente. E querendo ou não, as pessoas hoje, em vez de se espelhar num casamento bíblico, elas estão se espelhando em casamentos Exato. de influenciadores. Exatamente. Quando eu Entendeu? entendi que isso, na verdade, era um plano do inimigo para quebrar uma estrutura familiar, que aponta, claro, para uma escatologia, né, no final dos tempos e Sim, tal, claro. eu falei assim, cara, não dá para eu compactuar com isso aqui, mano. Então, assim, eu vou esperar o tempo que for, eu vou aguardar o que for necessário aguardar, eu vou construir a minha base, Com porque o certeza. próprio Salomão fala isso. Faz primeiro a tua casa, depois você se preocupa com isso, Na cara. verdade, Salomão, ele foi até, cara, eu fico assim, tava, mais um ponto que eu comentei com os adolescentes, eu fico assim, quando você pega o detalhe de Eclesiastes 2, quando ele fala assim, ó, lembra do Criador? É na mocidade. É na mocidade se faz necessário você estar junto do Criador, perto dele, em decisões, em ações. Por quê? Porque o dia mau, a velhice, quando chegar, você vai se lamentar daquilo que Uhum. você poderia ter feito. Salomão, naquele momento ali, ele estava se lamentando. Ele estava assim, cara, jovem, a mesma coisa que gritar assim, jovem, lembra do Criador quando você estiver novo, quando você estiver com vigor. É o seu caso, você é um jovem novo e que decidiu, não. O Criador vai cuidar da minha vida em todas as etapas e você está Exatamente. cumprindo elas, é claro. Tentando, né? Isso aí, é claro que, tipo assim, é como você falou, há umas resistências nossa física, o nosso corpo, ele É, inclina. Não quer exato. dizer que o inimigo vai querer tramar, né? Isso aí. Tentar. Isso aí, Mas o diabo, ele você vai entrou também num sempre. ponto, num Isso, ponto muito importante. A gente tem que saber cuidar dessa parte. É por com isso que é certeza. importante a gente andar não somente na palavra, mas no jejum e na oração, No principalmente. espírito, alimentando o Porque, espírito. cara, você é um homem. Você tem aquele desejo seu por natureza. Ah, eu digo até a mulher mesmo. Claro, Temos esses desejos por natureza. Mas são esses desejos quem nos controla ou somos nós quem controlamos o desejo, é entendeu? isso. Porque o desejo foi uma coisa que Deus deixou dentro da gente. E é bom que a gente tenha. Claro, com certeza. Claro. Natural do ser humano. Mas nós temos que saber controlar isso. Ter o tal do domínio próprio. A gente ter. É um fruto. Exato. Isso aí. A gente tem que saber lidar com essas Quem dera se as situações. pessoas atentassem para o que Gálatas fala, assim, eles falam, Pois os é. detalhes do fruto do espírito. Isso aí. Entendeu? Você não tá perdendo por esperar. Você só tá se recusando a pecar, mano. Você tá plantando a tua ida ao paraíso, ao E céu. embora isso, você está construindo. Não, e o legado Exatamente. hoje que a sociedade prega é o seguinte, cara, você vai ser um velho que não vai ter história para contar. É como se houvesse a necessidade de você pecar à vontade e pecar para depois ter um testemunho, não. Você não precisa Não pecar pra ter história, precisa. cara. É isso aí. Não tem testemunho melhor do que você viver uma vida íntegra com Jesus e provar daquilo que ele tem em toda a sua etapa de vida. Você Isso poder aí. falar assim, quando você tiver uma determinada, falar assim, eu esperei no Senhor naquele período, cara, ele Pô, proveu. perfeito. Eu vivi isso com o Senhor me deu uma família, o Senhor me deu uma casa. Cara, isso é o melhor testemunho. Poxa. Isso é o É melhor verdade. testemunho que Pô, se perfeito. poderia viver. Porque aí vamos entrar nesse ponto em específico do relacionamento. A galera também gosta muito de exagerar e não entender as coisas. Quando a gente fala, por exemplo, de tempo de aguardar, a galera já acha que o quê? Ah, relacionamento é pecado. Não, cara. Você Não, ter um relacionamento até mesmo na sua mocidade não é pecado. Você pode ter.
Agora, o que a gente não pode ter é priorizar um relacionamento baseado em imoralidade. É isso. Um relacionamento Isso. imoral, que descumpra aquilo que Deus criou. Se Deus criou dessa forma, para esperar pra gente construir primeiro um casamento para ser feito com a esposa, por que eu vou quebrar uma estrutura que o próprio Criador deixou, cara? Pois é. Eu vou estar infringindo uma lei. E eu vou estar satisfazendo, querendo ou não, ao inimigo. Então, assim, é uma estrutura que Deus criou. Então, vamos tentar seguir isso ao É máximo, isso. né, cara? E nessa parte de estudos, o Alisson, como está sendo para você? Difícil. Como que você também incentivaria os jovens, adolescentes, ou até aquela pessoa também que também é mais madura, que acha que também não tem tempo ainda de estudar, de se formar? Que de Estudo, conselho no caso, assim? se diz faculdade, ensino, Isso, de carreira. se formar, porque Uma vida profissional, né? isso, hoje jovens e adolescentes têm uma dificuldade muito grande de Uhum. também escolher, será que eu vou me formar? Não me formo? Fala os pontos assim positivos sobre isso, de se formar, de não desistir, de escolher, A persistência, né? de não olhar para essas questões, né, de Claro. namoro, priorizar coisas que talvez não dê uma estrutura futura, mas, poxa, estuda sim, se Bom, vamos dedica. Vamos olhar pelo lado financeiro. Claro, hoje pregou-se uma filosofia, um dogma de que faculdade não vale a pena, o que por sinal é a maior mentira que Claro, com existe, certeza. porque é estatisticamente comprovado de que quem tem faculdade ganha mais do que quem não tem. O Trabalha menos. salário é maior. Exatamente, é. Exatamente. Então, assim, se você puder manter um ritmo de estudo que vise uma construção de uma profissão, sabe? Você ser alguém bem-sucedido, Claro, com você certeza. ser alguém informado na vida, isso traz consequências e consequências positivas. De você ter um trabalho bem remunerado, por exemplo. Então, hoje eu priorizo, vou falar um pouco mais de mim, porque é o que eu mais tenho propriedade para falar. Eu priorizo mais os meus estudos porque eu reconheci que a área que eu estudo é uma área que remunera bem, E muito boa, quando verdade. depois de formado. Eu falei assim, pô, então eu vou nessa, porque eu preciso disso. Não quer dizer que isso seja uma tarefa fácil, né? É, Porque não, você não tem é. que se dedicar. Não é. E hoje, como a gente tem falado, eu já quero me formar logo, só Oxe, fazer um cursinho. E, Gente, quem dera. demanda tempo, é, Esforço. Isso dedicação. aí. e, Não é assim, nada que é fácil, né, Alisson? e assim, eu acho que vamos botar outra problemática. O TikTok, o Instagram roubou muito tempo nosso, né, cara? Tornou a gente um pouquinho ignorante em muitas áreas. É verdade. Então o jovem, ele, claro que é muito mais prazeroso, isso para qualquer pessoa. É, A gente ficar rolando feed o dia confortável. inteiro, a gente ficar vendo vídeo curto Não o dia consegue inteiro. ler 2 páginas de um livro. Exato. A gente acha que ler livro hoje é uma modinha, é uma coisa de quem quer ser intelectual, mas não, cara. Pô, é legal você ter um conhecimento, é legal você ser alguém bem informado, É verdade. porque você tem um conhecimento bem construído que te impede de, por exemplo, cair em golpe, que te impede de cair, por exemplo, em heresia. Para você ler a própria Bíblia, você tem que saber interpretar texto. E Isso. hoje a galera, infelizmente, a grande maioria dos brasileiros, né, que eu digo, eles não se atentam muito à importância dessa prática. E eu acho isso problemático, porque a gente está tratando o estudo como se fosse algo subjetivo, como se fosse algo chato, sendo que não é um Não é. recurso necessário. Jesus Cristo mesmo disse, na época, quando ele fala da importância da gente examinar as escrituras, né, cara? Ele fala que o povo padece porque não conhece. E o conhecimento que ele está falando é Profeta Oséias, relacionado ao evangelho. exatamente, ele É. fala justamente isso. Então, conhecimento, principalmente para o jovem, é muito importante. Viu, galerinha? Faz Vamos você estudar, vamos estudar. te faz ter uma profissão mais bem remunerada, querendo ou não, futuramente. Te torna um ser mais culto, mais convicto. E você vota até com mais inteligência. Isso aí, não, e não é perda de tempo que a pessoa fala, tem que perder um tempo estudando, não. né? É ganho. É ganho. É semente. Você Exatamente. semeia e ela tem o seu prazo e na hora certa vai dar fruto. Exato. Diretor, como é que tá o nosso tempo aí? Tu tá num café, já tomou 5 copos que eu vi. Diretor, nosso tempo tá se acabando, mas Ah, não acredito. vamos só mais uma questão, que aproveitar que ele tá À aqui. vontade, vamos lá. A relação com seus pais, como é que é? Porque adolescente também não tem muita relação, né? Tu não é aborrecente não, né? Minha mãe é Já tive chata, isso meu aí. pai é careta. É isso aí. Não, Fala assim, aí. acho pouco. que a desavença você sempre vai ter. Querendo ou não, Claro. um conflito você tá crescendo, mas eu sempre procurei o máximo possível, o máximo mesmo que eu possa ser aberto e transparente com os meus pais.
Então, Claro que bacana isso. à medida que você vai avançando, você percebe que, opa, agora você quem tem que construir seu caminho. Claro. Agora você tá deixando de ser dependente, você tem que começar a cavar seus poços ali. Mas, assim, mudou também minha relação com os pais depois que eu me converti. Então, uma relação saudável com os pais é uma relação aberta. Você conta seus segredos, você conta os seus problemas e tal. É muito importante Você é isso. presente. Exato, você é um filho presente também. Isso é bíblico, honrar pai e mãe. Exatamente. É uma relação boa. É isso aí. E aí, Malisandra? Pô, esse diretor não deixa passar nada, ele tá ali. Gente, a conversa Ah, hoje bacana, foi muito bacaníssimo. legal. A gente Esse poderia pede até parte estender. 2, isso aí, com certeza. Não tenho dúvida disso. Entendeu? Você viu que a gente tomou um café, Um ficou jovem mais à adulto vontade. aqui, ó, falando Oh, bonito, bem. meu Deus do céu, fiquei Que isso? É verdade. Então, assim, foi mais um episódio com muitas. Rico, Rico, né? conteúdo rico, muito interessante. Isso é o importante do Adocast, né, cara? Isso. A gente aprende muito com isso. Muita gente vem aqui, a gente aprende, sendo algumas dúvidas. Não, e é o interessante do Adocast, não só o Adocast, mas o podcast sim, é um programa que é um bate-papo onde a gente esclarece e aprende. A gente troca conhecimentos, aprende um com os outros Mata a e num todo a ignorância, né, gente... cara? Isso. E a gente também consegue, igual você falou, aqueles que visualizam, eles entendem algumas coisas que talvez não tinha. Tinha dúvida e falou assim, caramba, eu nunca enxerguei por essa ótica. É igual o evangelho na adolescência. Não é algo difícil, é a gente que dificulta. O evangelho ele é Exato. prazeroso Isso em aí. qualquer etapa da vida. A gente criou um estereótipo, né, cara, de crente e tal, de que usa aquelas roupas brega e tal, mas não é isso, mano. Não é pecado tu passar um perfume, tu Claro vestir que uma roupa não. legal, tu Fazer um andar boilanzão assim, despojado, igual eu fiz, ó. tu zoar, tá ligado? Não é pecado É isso. algo leve, né? É algo É leve. porque a gente, como você falou, o estereótipo, né? A gente acha que Ah, aquele porque você coisa quer ser chata, perfeito, você quer massiva. ser. Não, na verdade eu sigo Jesus porque é o contrário, eu sou um pecador, eu não tenho nada. Enquanto o mundo julga e joga fardo pesado, ele fala assim, ó, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É Se as leve. pessoas compreenderem Exato, isso, exatamente. olha, fica fácil. Só corre pra Jesus, mano. Se você não é convertido ainda, só corre pra Jesus. Isso aí, ó, aproveitar para ele fechar esse... Deixa uma mensagem para o público aí, tanto adolescente, jovem, adulto, enfim, independente da idade, deixa uma mensagem final para esse público que hoje está dando essa oportunidade de visualizar esse conteúdo maravilhoso. Deixa uma mensagem final para a gente encerrar esse programa. Pra qual câmera vai? Olha para sua aqui. Tá. Essa aqui, ó. Essa aqui? Isso. Tá. Jesus é presente. Jesus espera por você, ainda que ele pareça distante. Amém. No meio da tempestade, quando Pedro estava prestes a afundar, o primeiro grito que ele deu não foi de que ele, como se ele soubesse nadar, foi Senhor, me salva. Aí ele viu que Jesus estava presente. Independente de qualquer coisa, Jesus sempre estará sobre a sua vida e por você. Basta nós tomarmos esse passo. A gente quem tem que se aproximar. Deus sempre continua sentado no trono acima de todas as coisas, parado no mesmo lugar. Nós quem devemos ir até ele. Então, corre ao máximo para Jesus, porque Jesus é muito mais do que você imagina. Jesus tem algo lindo para você. Aê! Dito isso, né, Alisson, para nós foi um prazer. Deus abençoe Show de sua bola. vida. Obrigado, Alisson. Que Deus conteúdo rico, tá? Ah, Que seja motivacional para muitas vidas. E desde já, a gente queria deixar já um leque de parte 2 aí em breve aí, assim Em que nome de possível. Jesus. Topa. pra com gente certeza, claro. Com toda alongar, porque certeza. é um conteúdo que não dá para encerrar assim em 40 minutos, 45 minutos. A gente precisa ter uma parte 2 aí para Vamos. se aprofundar mais. E, Vai ter cara, que trazer mais bolo e mais café. acabou. Bolo ainda tem, mas sem café não dá. Eu fico fraco. Então, Alisson, muito obrigado, tá? Por dispor do seu Junto. tempo. Deus abençoe. Você é uma referência, tá? Deus abençoe sua A gente vida. tenta ser. Isso aí. E do mais, Marisa, só agradecer a Deus, a todos É aí. só isso, então, pessoal. Muito obrigado aí por assistir e acompanhar esse episódio conosco. Eu só enfatizo aqui, continue nos seguindo lá nas nossas redes sociais, ative o sininho, se inscreva no canal e nos acompanhe, tá, gente? Divulga o melhor podcast gospel Ô, do glória. Brasil. Pega essa, hein? Olha a arroba aí, ó. Compartilha aí, gente. Adocast. Compartilha para o seu amigo, você que também é adolescente, jovem, irmão. Vai compartilhando para eles também, porque eu Certeza. acredito que vai te incentivar a algumas questões, Com né, que você certeza, tem com a certeza. dúvida. Então é isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima.